queria agradecer o convite da live para o IES ter esse seminário sobre introdução, né, de tecnologia no sistema de saúde. Nós vamos ter vários painéis ao longo do dia, começando por esse. Essa apresentação, ela tem como objetivo dar uma contextualização para o que vai ser discutido aí no debate. Nós vamos falar de como as tecnologias impactam os custos de saúde no Brasil, mostrar cases, né, de outros países também. Então vamos começar, né? A missão do IES é ser promotor da sustentabilidade na saúde suplementar, né, por meio da produção de conhecimento, e é isso que nós estamos fazendo aqui hoje, mais uma vez. E só para deixar claro, né, quando a gente fala tecnologias em saúde, né, avaliação de tecnologia de saúde, necessariamente a gente está falando de aparelhos, né, de gadgets, né, de aplicativos. O conceito de tecnologia em saúde, ele é mais amplo, ele pega medicamentos, materiais, procedimentos, sistemas organizacionais. O conceito de tecnologia em saúde, ele é bem mais amplo, né? Então, precisamos ter esse conceito em mente primeiramente. Seguinte, a importância da tecnologia em saúde, ou seja, é fato que a introdução tecnológica ela tem trazido benefícios para os pacientes, redução das taxas de mortalidade, aumento da qualidade de vida, porém existe uma preocupação da questão econômica, o impacto econômico disso, a necessidade de ter critérios de custo-efetividade na hora que a gente vai incorporar essas tecnologias. E aí eu vou mostrar por que a gente tem que ter esse cuidado, né? E mostrar isso com base em alguns exemplos de que aconteceram em outros países, né? Então, quais contrapontos que a gente faz em relação à incorporação tecnológica? Olha, às vezes tem falta de evidências científicas que justifiquem a incorporação tecnológica. Eu vou dar exemplos no final da apresentação de tratamentos que não têm evidência científica de algum benefício, mas que estão sendo largamente utilizados e que são caros, inclusive. Tá? Há estudos que, por exemplo, nos Estados Unidos dizem que é justamente esse tipo de tecnologia muito cara e praticamente sem evidência científica da sua eficácia, né? O custo-efetividade, que são as mais utilizadas, né? Então, como é que a gente resolve isso? Olha, o primeiro caminho para poder fazer essa escolha do que vai ser incorporado é a chamada avaliação de tecnologias em saúde. Hoje em dia, em todo o mundo, né, os governos, os países têm agências que fazem avaliação de tecnologia de saúde para saber o quanto que vai ser incorporado, né, com critérios científicos, né, de custo-efetividade. O Brasil é um exemplo, a Conitec do Ministério da Saúde, que inclusive faz parte da Associação Internacional das Agências de Avaliação de Tecnologia em Saúde, a INATA. E aí, aqui só citando um exemplo, é uma referência que a gente sempre cita, né, sobre como que os gastos da saúde são afetados pela incorporação tecnológica. Esse é um estudo da Kaiser Family Foundation. Ele mostra, né, ele explica o que ocorreu com o gasto da saúde nos Estados Unidos ao longo de décadas, né? Nesse estudo, né, ele mostra, né, há vários estudos nessa publicação, mas ele mostra que as novas tecnologias em saúde, elas explicam metade do aumento do custo da saúde nos Estados Unidos, que cresceu muito mais do que os outros países, tá? Então, nós temos em todos os países, né, em todos os sistemas públicos ou privados de saúde, nós temos limites financeiros. Então, a gente tem que levar isso em consideração. Esse daqui é um gráfico apenas para mostrar que existe uma correlação muito forte, fortíssima, entre PIB per capita e despesa com saúde per capita. Quanto maior o PIB per capita de um país, maior o gasto per capita. Vocês vejam ali que tem até um outlier, que é os Estados Unidos, né? Que ele tem o mesmo nível de renda per capita ali, mais ou menos, que o Canadá, só que uma despesa com saúde muito mais alta. Mas a regra geral é essa, né? Você vê, a maioria dos países estão ajustados mais ou menos naquela curva, aumenta o PIB per capita, aumenta a despesa de saúde per capita. Quer dizer, cada país tem a sua capacidade financeira de gastar com saúde, tá? Essa coisa não pode estar descolada. O Brasil está ali, né? O que significa que, normalmente, se a nossa renda aumentar, uma outra coisa que explica o aumento de gasto com saúde é o aumento da renda. Se aumentar a renda, vai aumentar o gasto com saúde, tá? A renda per capita.
Mas, enfim, o que aconteceu com os Estados Unidos ao longo aí de 35 anos? Se pegar lá em 1980, né, os Estados Unidos ali, ele tinha um gasto com saúde, o total de gasto com saúde nos Estados Unidos era ali por volta de uns 8%, ele estava ali em segundo lugar, e os outros países da OCDE não estavam em situação muito diferente. 35 anos depois, em 2015, você vê que os Estados Unidos ele destoou do resto. Né? Todos aumentaram, né, o gasto com saúde em relação ao PIB, né? Só que os Estados Unidos ele passou ali de 8 e pouco para quase 17, tá, por volta de 17, 18% do PIB, certo? É o que os Estados Unidos gasta com saúde. Aí a explicação é, o que explica esse fenômeno nos Estados Unidos em relação aos outros países? O que explica isso é justamente a forma como as tecnologias de saúde foram incorporadas no sistema americano, diferente dos outros países que fizeram escolhas mais criteriosas. Os sistemas de saúde, eles criaram condições para que essa tecnologia ela não impactasse tanto. Tá? E aí vejam de novo, se a gente olhar a linha de cima ali, é também o crescimento do gasto com saúde dos Estados Unidos ao longo dos anos, foi sempre crescendo mais do que os outros países, né? E por conta disso. E aí, qual é um certo problema também, né? Esse é um gráfico que ele mostra a distribuição do gasto total de saúde nos Estados Unidos. Se a gente pegar o top 5%, se a gente pegar 5% da população que mais gasta com saúde nos Estados Unidos, a população dos Estados Unidos é 300 milhões de pessoas, certo? 5% dá 15 milhões de pessoas. 15 milhões de americanos gastam 50% de todo o gasto com saúde nos Estados Unidos. Despesa com saúde nos Estados Unidos é 3 trilhões de dólares por ano, então 1,5 trilhão de dólares por ano, 15 milhões de pessoas. Então existe, claro, o gasto nos Estados Unidos é bem alto, mas existe essa preocupação também, olha, onde que esse gasto está concentrado, né? Isso é importante também para saber que tipo de, em relação à tecnologia, né, que tipo de tecnologia ela vai impactar o sistema de saúde, porque a gente tem que saber como é que essa despesa está distribuída. Né? Se a gente pegar ali, olha que interessante, se pegar metade da população que menos gasta com saúde nos Estados Unidos, eles gastam um pouquinho menos de 3% de todo o gasto com saúde. É bem heterogênea essa distribuição. O que nós queremos mostrar aqui, por que os gastos com saúde crescem tanto? Né? Então, as principais razões, né? Nós temos, além da incorporação tecnológica, nós temos envelhecimento da população, e a transição epidemiológica, né? Nós temos a questão da própria inflação médica, que às vezes tem, a inflação médica às vezes está relacionada a modelos de pagamento, né? Explico, né? Nós temos estudos no IES que mostram países onde você tem majoritariamente remuneração de hospitais por fee for service, pela conta aberta, você tem inflação médica mais alta, pela questão dos incentivos. Né? Em países que têm modelos de pagamento prospectivos, como capitation, DRG, bundle payment, você consegue frear um pouco a inflação médica. Então, a incorporação tecnológica crescente, ela é a principal causa internacionalmente, né, fator para o aumento dos gastos com saúde. A gente tem que tomar cuidado com isso. Agora, entrando no nosso panorama brasileiro, o que nós temos? Nós temos um sistema de saúde que tem a parte pública, a parte suplementar, né? O gasto com saúde como proporção do PIB tem estado aí flutuando. Isso daqui são dados, né, da Organização Mundial de Saúde, os mais recentes possíveis, por volta ali de 8,3%, isso não variou muito. Saúde suplementar aí é um pouco mais da metade de todo o gasto. Uma situação mais ou menos estável, né? Lembra aquele gráfico que eu mostrei dos países, né? Quanto maior o PIB per capita, maior a despesa com saúde per capita? Se a gente, veja que coisa interessante, se a gente pegar taxa de cobertura de plano de saúde no Brasil, taxa de cobertura é o percentual da população, né? No caso aqui de cada estado, que está coberto por plano de saúde. E a gente olhar PIB per capita, as unidades da federação que tem PIB per capita mais alto, quanto maior o PIB per capita do estado, ou no caso ali também o Distrito Federal, maior a taxa de cobertura de plano de saúde.
Então isso tem a ver também, né? Quanto maior a renda, maior essa demanda por saúde, né? Então o fenômeno aqui ele também está demonstrado. Quanto maior a renda, maior a demanda por plano de saúde. O problema é que hoje nós estamos numa situação, por que a gente tem que preocupar com a incorporação tecnológica? É porque as operadoras estão aí numa situação econômico-financeira bem apertada. Ao longo desses anos o mercado cresceu, só que as despesas têm crescido, né, mais rápido do que as receitas. E isso, né, a gente consegue verificar o resultado disso na tal da taxa de sinistralidade, que é essa linha azul. Né? A sinistralidade é quanto da receita está sendo comprometida para pagar os eventos assistenciais, consultas, exames, terapias e etc. Isso só tem aumentado. Então, o resultado disso, se a gente pegar em números mesmo, né, nós temos, em 2015, as receitas das operadoras por volta de 156 bilhões, né, o total de despesa 155 bilhões, a margem de 0,32%. Então, assim, olha, é um mercado ali que não tem margem, né, para queimar. Né? Quer dizer, as margens estão apertadas. Então, quando você for fazer uma incorporação de tecnologia, ela tem que ser feita com muito critério, porque ela vai, com certeza, impactar a despesa assistencial. Ora, os beneficiários, eles acham que há espaço ainda para aumento de mensalidade, de aumento de custo, eles estão dispostos a pagar mais para ter coberturas mais amplas? É possível, né? Mas eles estão dispostos a fazer isso? Certo? Em países como a Inglaterra, vou comentar depois, né, o NICE, né, que faz a avaliação de tecnologia de saúde, ele vai fazer a seguinte pergunta: olha, primeiro vamos ver se essa tecnologia ela é eficaz e segundo, né, se a população ela vai poder pagar, ou seja, usar critérios de custo-efetividade para a incorporação tecnológica. Além desse aperto, vamos dizer assim, econômico-financeiro das operadoras, nós vivemos uma situação, nos últimos anos, de inflação médica alta e persistente. Né? Essa linha aí de cima, que é o índice VCMH do IES, mostra a variação do custo médico hospitalar em patamares acima aí de 15% há mais de 4 anos. Né? Acima da inflação geral, como ocorre em todos os países. Mas a preocupação é, olha, o gasto com saúde, a velocidade de aumento desses gastos de saúde, ela continua alta no Brasil. Tá? Isso é uma preocupação. E aí eu mostrei esse gráfico ontem com outras cores, né? Hoje tem uma cor aí, ali está parecendo rosa, ali está meio roxo. Essa cor de baixo aqui, essa parte de baixo, a gente decompôs a variação do custo médico hospitalar. Na hora que a gente decompõe isso, essa parte baixa, que é a maior parte, é a variação que é decorrente, que vem das internações. Então, o aumento do custo per capita com internações, ele explica mais da metade da variação do custo médico hospitalar como um todo. Tá? Então, se a gente quiser até traçar aí identificar uma prioridade para conter aí a inflação médica, começar por internação é um bom caminho. Né? E eu vou mostrar para vocês o que tem acontecido também. Depois que a gente analisou e verificou que as internações são o item que mais puxa a inflação médica, a variação do custo médico hospitalar, a gente fez alguns estudos no IES, pegamos bases de dados de algumas operadoras e olhamos dentro da internação o que estava encarecendo mais a internação. Né? 50% do gasto com internação é materiais e medicamentos. E veja só, essa parcela que é materiais e medicamentos, que são tecnologias de saúde, são os componentes que mais cresceram. Então, isso daqui é um exemplo de uma determinada operadora, isso está no estudo que está no site do IES. Vocês vejam a despesa por uma carteira que não cresceu muito, isso é o dado de uma autogestão. A carteira não cresceu muito, mas ao longo de 5 anos, o crescimento do gasto com materiais, primeiros materiais e medicamentos, ele foi muito grande. A gente fez isso com uma outra amostra também, de uma outra operadora, para o mesmo período, e a gente chegou à mesma conclusão. Tem até um terceiro estudo que não está mostrado aqui, que chega a essa mesma conclusão. A gente pegar, nesse período 2007, 2012, se a gente pegar as internações e tentar identificar por que elas encareceram, o fator número 1, aumento do custo com materiais, segundo, aumento do custo com medicamentos, certo? Um outro ponto falando agora, todo mundo fala que no Brasil tem por exemplo, desperdício com exame,
né, exame demais. Nós fizemos uma seguinte análise. Qual que é a oferta de equipamentos de diagnóstico privados em todas as unidades da federação, dividido pela população do estado, não pela população de beneficiários de plano de saúde em cada unidade da federação. A gente pegou o número de equipamentos, mamógrafos, tomógrafos, ressonância magnética, ultrassom, dividiu esse número de equipamentos pela população total de cada estado, unidade da federação, e chegamos a isso. Nós temos, essa barrinha azul que tem embaixo, é a recomendação do Ministério da Saúde. Então, o Ministério da Saúde recomenda que, olha, se você estiver ali naquele nível ali da barrinha azul, tá ok. Vejo que os principais estados, para os estados que mais têm essa oferta per capita de equipamentos, esse indicador é muito maior. No estudo que nós temos lá no IES, que mostra esse resultado, a gente faz uma comparação, inclusive, com outros países, Reino Unido, Canadá. Para alguns equipamentos desses, a gente tem uma oferta maior ainda, né? Então, a pergunta que fica, será que essa oferta toda de equipamentos, né, que vai, nesse caso aqui, para a saúde suplementar, ela não está exagerada, ela não causa desperdício, né? Aí, só para citar um caso, por exemplo, na África do Sul, no sistema de saúde da África do Sul, toda vez que, vamos dizer, uma clínica ela quer comprar um novo equipamento, ela tem que pedir um Certificate of Need, um certificado de necessidade ao Ministério da Saúde da África do Sul, para comprovar que aquele novo equipamento ele é necessário, porque se não for, não precisa ter, né? E outras coisas, por exemplo, o médico lá que prescreve, faz o pedido do exame, ele não pode ter nenhum conflito de interesse, ele não pode ser sócio lá da clínica que tem o equipamento, ele não pode receber nada por aquilo. E tem que ter transparência sobre isso, né? Então tem essa questão também. Mas enfim, eu vou dar agora também, agora falando de alguns exemplos, né? A gente precisa ter avaliação de tecnologia de saúde, a gente precisa, ou seja, eu estou falando que a decisão ela tem que ser baseada na evidência científica, porém eu vou dar dois exemplos aqui do que ocorre nos Estados Unidos, que mesmo com a evidência científica ou a falta dela, a decisão prática no sistema de saúde americano ele é diferente. Esse conteúdo aqui nos foi trazido ano passado por um professor de Harvard, que é o Amitabh Chandra. Ele esteve até no evento da Abrange recentemente, fez uma apresentação aqui em São Paulo ano passado. Ele mostrou esses dois cases. A terapia de feixe de prótons, que é uma terapia caríssima para câncer, né? E ele mostrou praticamente que nos Estados Unidos, o custo para o sistema lá de saúde está de 120 bilhões de dólares, né? Mas os benefícios, né? Se você olhar a evidência empírica, os benefícios eles são desconhecidos, né? E ele custa lá, o Medicare, quando reembolsa esse tratamento, que dá 32 mil dólares, isso daria para pagar o plano de saúde de 8 pessoas. Né? Qual que é a escolha que está feita? Só que apesar disso, né, o benefício é desconhecido, o custo é muito alto, mesmo assim, né, e tem um artigo do Chandra com Holmes e o Skinner que mostra, olha, como que está sendo a projeção aí o planejamento em construção desse tipo de equipamento nos Estados Unidos, certo? Apesar de não ter nenhuma evidência científica que isso vai trazer um benefício para o paciente, mas vejam só como a oferta desse tipo de tratamento, ela aumenta. Agora, um exemplo para um caso mais frequente, né? Vamos falar o caso de angioplastia, né? Eu não sou médico, mas, né, por exemplo, angioplastia, né? Havia até 15 anos atrás, eu vou mostrar os artigos do New England Journal of Medicine, que tratam da seguinte dúvida: olha, o que é melhor para tratar um paciente com doença coronariana estável, né? Melhor tratar com angioplastia, né? Que você aumenta ali, melhora a passagem do fluxo sanguíneo, etc., coloca um stent, ou trata com medicamento. Essas duas terapias, qual que é melhor? Aí os cientistas, né, fizeram várias pesquisas ao longo dos outros anos, né? Eu começo aqui com um artigo de 2003, né? Então, o que ele fala aqui é o seguinte, que primeiro, né, o tratamento, a angioplastia,
né, comparada com o tratamento com medicamento, né, ela só é melhor do que o tratamento com o fármaco, né, se ela for feita até 2 horas ou antes, depois do infarto, certo? Senão o medicamento ele é melhor. Tá, essa é a primeira evidência científica. A segunda, aí ele olha assim, PCI é angioplastia, né? Percutaneous Coronary Intervention. Ela também não reduziu, comparado com o tratamento lá de medicamento, ela não reduziu mortalidade, infarto novamente, falha cardíaca, né? Também comparado com o tratamento de medicamento, né? Ela não reduziu, né? Para os infartos, né, de 3 a 28 dias feitos depois. Ou seja, se passou muito do tempo, passou muito da hora que a pessoa teve o infarto, a angioplastia já não funciona muito bem, tá? Um outro artigo que ele fala o seguinte, que também a angioplastia não reduziu o risco de morte, infarto do miocárdio e etc., né? No caso de tratamento de doença coronária estável. A pessoa que tem, né, uma doença cardíaca estável, também ela também não tem evidência que ela melhora. E depois, depois também, comparando, olha, você tem uma pessoa com doença cardíaca estável, né? Stable Coronary Disease. O que é melhor? De novo, não é a angioplastia, é o tratamento com fármaco. Enfim, o resumo diz o seguinte, o maior benefício da angioplastia, o benefício é essa linha aqui, né? O maior benefício da angioplastia é quando ela é feita o quanto antes, ou seja, até 2 horas depois do infarto. Depois que vai passando esse tempo tardio, o benefício dela vai caindo. Porém, se a gente pegar a distribuição das angioplastias nos Estados Unidos, a maior parte das angioplastias elas estão concentradas aonde? Os médicos estão... Não. Né? As angioplastias elas se concentram, né, nos casos em que elas têm o menor benefício. Né? Em casos em que o tratamento com fármaco seria melhor do que a angioplastia, mas elas estão sendo feitas. Então, a dúvida que se coloca é o seguinte, o que precisa ser feito também para... além de você ter evidência, farta evidência científica em relação ao que é o melhor para o paciente, né, você fazer com que os profissionais da saúde, os prestadores de serviço, eles de fato entreguem o que há de melhor para o paciente, né, que é o tal do triple aim, né, quer dizer, olha, tem que ter uma boa experiência do paciente, tem que de fato entregar uma coisa que vai melhorar a saúde do paciente a um custo razoável. Isso daqui é um caso, eu vou batizar de triple ache, né? É a tripla dor, né? Porque é mais caro, não é bom para o paciente e a experiência é péssima porque ele passa por angioplastia que ele não precisava passar. Tá? Então a pergunta é como é que a gente foge do triple A que vai para o triple aim, né? Isso é uma questão aí para o nosso debate. E aí fica a pergunta, é um uso excessivo? Né? A outra questão que eu queria colocar aqui, isso daqui também é evidência empírica, novamente lá do Chandra, eles fizeram uma análise, por exemplo, de vários hospitais, né, sobre... eles compararam, olha, o gasto com saúde ajustado para o risco, né, na hora que fala gasto com saúde... O gasto com saúde ajustado por risco, ele leva em consideração o case mix daquele hospital, certo? O mix de diagnóstico, se é um hospital que ele é mais complicado, né, que tem diagnóstico mais complicado, isso está sendo considerado. E compara isso com a sobrevivência de 1 ano. Quer dizer, não tem evidência empírica que você gastar mais, você melhora a sobrevivência. Tá? Então, isso para uma população enorme lá dos Estados Unidos. Bom, boas práticas internacionais na adoção de novas tecnologias. Só para passar rapidamente, né, que essa questão de estudos econômicos de custo-efetividade, ele é feito em vários países, mas tem um artigo do IES, que está no site do IES, que mostra com mais detalhe os casos de Canadá, Inglaterra, Austrália, até mesmo nosso vizinho Argentina. E nós temos também uma questão ligada à incorporação tecnológica, é o modelo de remuneração de prestadores, que gera,
Na hora que um prestador, por exemplo, ele recebe por bundle payment ou por DRG, ele tem todo o incentivo, o hospital, né, a fazer uma análise uma avaliação de tecnologia de saúde para saber quais tecnologias ele vai incorporar no hospital. Nos países desenvolvidos é assim que funciona, né? E aqui um exemplo do que aconteceu em alguns países, logo depois que o modelo de remuneração ele saiu do Fee for Service e ele foi para um modelo de pagamento prospectivo do tipo DRG. Na Alemanha, logo em 9 anos depois, teve uma diminuição de 25% do orçamento hospitalar. Na África do Sul, a inflação médica diminuiu. Nos Estados Unidos, em 3 anos, o custo médio das internações caiu até 50%. Então, não só é a questão da incorporação tecnológica, né, da avaliação de tecnologia de saúde. O modelo de pagamento ele tem que andar junto com isso. Então, quais seriam, finalizando aqui, as oportunidades de melhoria para o sistema brasileiro, né? O que a gente vê aí como uma agenda, né? Olha, de fato, a institucionalização da ATS no processo de decisão do SUS, já tem a Conectec, mas isso pode ser aprimorado. A mesma coisa, aprimorar a incorporação de tecnologia no âmbito da saúde suplementar, né, com critérios de avaliação de tecnologia. Para isso, qual que é o método? Olha, você define primeiro as prioridades, ou seja, as tecnologias que são prioritárias de serem analisadas, de serem consideradas para serem incorporadas no sistema de saúde. Você tem que fortalecer a pesquisa de saúde no país. Isso já é feito, né, mas você tem que ter a participação da sociedade na decisão de incorporação tecnológica, isso já ocorre no Brasil. Tá? Uma coisa que é importante, definição de valores limiares de custo-efetividade. O que é isso? Por exemplo, lá na Inglaterra, o governo britânico ele tem, por exemplo, um limiar de custo-efetividade na hora que ele vai incorporar uma nova tecnologia. Por exemplo, vem uma tecnologia nova, ele fala, olha, essa tecnologia só vai ser incorporada se ela custar até, vou chutar, 15 mil libras, né, por ano de vida ajustado, né, por QALY, né, QALY Adjusted Life Years, anos de vida ajustados por qualidade. Né. Existe um critério econômico para saber, olha, o quanto que dá para ser incorporado. Precisamos de ter o estímulo à modernização dos modelos de pagamento, junto com essa modernização da incorporação tecnológica, e para prevenir, para ter, vamos dizer assim, um sistema em que a evidência científica ela seja praticada, né, e que os médicos de fato façam aquilo que é melhor para o paciente, né, que a prática ela esteja sendo guiada pelos protocolos médicos, né, que vão priorizar as tecnologias, né, que são melhores para o paciente. Bom, eu fico por aqui, em seguida nós partimos aí para o debate. Muito obrigado pela atenção.